Tudo bem com vocês? Ou nós já estamos entrando na quarta semana do PET 4, né? Já aprendemos então fração, já sabemos somar e subtrair frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes, né? E nessa semana do PET a gente tem bastante exercício para fazer, tá? São 6 exercícios. E desses 6 exercícios, eu vou dar o exemplo em cada um deles, mas eu quero que vocês prestem atenção mesmo no exercício número 2, porque o exercício número 2 ele vem com multiplicação, divisão e potenciação de fração, tá certo? Os outros exercícios são basicamente soma e subtração de fração de números naturais, de números decimais, inclusive multiplicação de números decimais com números naturais, tá certo? Mas é bem tranquilo de fazer. Olha só, vamos começar pela essa questão número 1. O gráfico mostra a participação nas vendas de um dos 4 vendedores de uma fábrica no último mês. Ó, a Celeste vendeu 1/5 das vendas total, a Dália vendeu 1/4, Ernesto vendeu 3/10 e a Bia a gente não sabe quanto vendeu, né? Então, olha só, essas questões aqui, ó, A, B, C e D, para a gente responder, nós vamos precisar de saber quanto que a Bia vendeu, tá? E como que eu descubro quanto que a Bia vendeu? Horas. O total de vendas não é 1 inteiro? 1 inteiro não é 1/5 da Celeste, mais 1/4 da Dália, mais 3/10 do Ernesto e mais o que eu não sei da Bia? Então, como que a gente descobre quanto que a Bia vendeu? Vai ser 1 menos 1/5 menos 1/4 menos 3/10, tá certo? Basta a gente fazer essa subtração. E só para lembrar, meninos, debaixo do 1, a gente tem o denominador 1, tá? Lembrando que não podemos fazer a subtração com denominadores diferentes. Aqui nós temos que transformar os denominadores em denominadores iguais. E para fazer isso, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 1, 5, 4 e 10, tá certo? Caso vocês tenham dúvida nessa questão e nessas continhas, me avisa porque eu fiz um vídeo só falando sobre isso, tá? Eu enviei apenas para aqueles que me perguntaram e que estavam com dúvida. Então, se você tiver, me avisa, porque eu fiz um vídeo especialmente para esse tipo de exercício, tá certo? Inclusive, foi o exercício 3 da semana passada, da semana 3 do PET 4, ok? Então, o exercício 1, tranquilinho de fazer, né? Aí, depois ele pede para comparar qual vendedor que vendeu mais, aí a gente tem que comparar frações, né? Qual a participação conjunta de Dália e Ernesto, ou seja, a gente tem que somar Dália com Ernesto, né? Qual foi o vendedor que vendeu menos no último mês? A gente tem que comparar isso daqui. E qual a participação da Bia no último mês, que é fazer essa continha aqui, ó. Que é fazer esta subtraçãozinha aqui, que a gente descobre quanto que a Bia participou no último mês. Questão número 3, a número 2 eu vou deixar para o final. A tabela mostra os preços unitários de 3 tipos de mercadorias vendidas em uma papelaria e o número de unidades que Carlos comprou. Ó, cada lapiseira vale 5,80, Carlos comprou 3. Cada agenda vale 7,50, o Carlos comprou 4. E cada caderno universitário vale 23,30, o Carlos comprou 2. Aí ele pergunta algumas coisas aqui. Primeiro, meninos, essas perguntas vocês que vão responder, tá? Eu só quero lembrar para vocês como que eu faço esse tipo de continha, ou seja, essa multiplicação. Cada lapiseira custou 5,80 e o Carlos comprou 3 lapiseiras. Nós podemos fazer uma multiplicação ou nós podemos somar, né? A gente pode somar 5,80 mais 5,80 mais 5,80, 3 vezes.
ou a gente pode multiplicar. Quer ver que dá o mesmo resultado? Lembrando que para somar, meninos, nós temos que colocar centésimo debaixo de centésimo, décimo debaixo de décimo, vírgula debaixo de vírgula e unidade debaixo de unidade, tá certo? Então, vamos multiplicar primeiro, depois a gente soma para conferir. 3 vezes 0, na multiplicação a gente vai multiplicar normalmente, só depois que nós vamos contar as casas decimais, tá? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8 é 24, então fica 4 e vão 2. E 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Quantas casas nós temos depois da vírgula? Olha aqui, ó, nós temos só 2 casas. No 3 não tem nenhuma, né? Então, nós vamos contar aqui 2 casas depois da vírgula também e passar a vírgula, certo? Isso quer dizer que o Carlos gastou em lapiseira R$ 17,40, certinho? Vamos conferir se essa conta tá certa aqui na nossa soma. 0 mais 0 mais 0 é 0. 8 mais 8, 16, mais 8, 24. Vírgula debaixo de vírgula. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 2, 17. Então, nossa conta está certinha, deu R$ 17,40, tá certo? Para achar, então, o total de agenda, basta fazer 7,50 vezes 4, ó, 7,50 vezes 4. E para achar o total que ele gastou no caderno universitário, 23,30 vezes 2. Aí, meninos, observa o que ele está pedindo, tá? Primeiro, ele pede o total da compra, ou seja, a gente tem que somar 17,40 mais esse resultado, tá? Então, vamos interpretar o que o problema está pedindo. Depois, ele pergunta que se Carlos pagou essa compra com uma nota de 100 reais, qual foi o troco recebido, tá certo? E com o troco recebido, o Carlos ainda precisa comprar mais um caderno. Será que ele consegue comprar mais um caderno? Ou seja, o troco dele foi de pelo menos R$ 23,30, tá? Então, vamos interpretar o que o exercício está pedindo. Na próxima questão, bem tranquilo também, é só para escrever por extenso e usando o símbolo de real, a quantia que tem em cada item. Por exemplo, na letra A, a gente tem R$1 aqui e 25 centavos. Então, nós vamos escrever no símbolo de real R$1,25 e nós vamos escrever por extenso. Nós vamos escrever por extenso R$1,25, certo? Vamos fazer isso na letra B, na letra C e na letra D, tá? Todos eles nós vamos escrever usando o símbolo do real e escrevendo por extenso. Então, na letra B, a gente tem que ter R$1 aqui, quanto que tem de dinheiro aqui, tá? E a escrita dela por extenso. Na letra C, quanto que tem de dinheiro em real e a escrita por extenso. E na letra D, quanto tem dinheiro em real e escrita por extenso. Tranquilo, né? Tranquilo de fazer. Vamos lá. Número 5. Ana, Beatriz e Carolina compraram 3 unidades, 3 sanduíches e 3 sucos para levar para um passeio da escola. Cada sanduíche custa R$6 e cada suco é R$2,40. A Ana pagou 2 sanduíches. Vamos lá. Ana foi 2 sanduíches. Lembra que eu ensinei para vocês, quando a gente está fazendo exercício, probleminha, é bom a gente escrever os dados do problema para a gente não ficar perdido? É aqui que a gente vai fazer isso. Carolina, ela pagou um sanduíche e 3 sucos. E a Beatriz combinou que pagaria mais tarde. Né? Que pagaria mais tarde. Cadê? Onde é que eu tava? Combinou que pagaria mais tarde. Como cada um consumiu um sanduíche e um suco, então a Beatriz deve pagar. Então a Beatriz vai pagar mais tarde.
paga mais tarde. Certo? Aí, meninos, ele tá perguntando aqui quanto que Beatriz deve pagar, tanto para Ana quanto para Carolina, tá? Porque afinal as duas que compraram tudo, tá certo? Cada uma, meninos, come um sanduíche e come e toma um suco, não é? Come um sanduíche e toma um suco, certo? Aí, olha só. Vamos ver quanto que custou o valor que a Ana pagou, né? A Ana pagou por 2 sanduíches. A Ana pagou 2 vezes R$6. Isso quer dizer que a Ana pagou R$12. A Carolina, ela pagou R$3 no sanduíche. Ó, eu vou colocar a Carolina aqui embaixo. Ela pagou R$3 no sanduíche, mais 3 sucos de R$2,40. Então, mais 3 vezes R$2,40. E quanto será que ela pagou? Né? Vamos descobrir aqui. Vocês vão fazer essa continha para mim, tá? A Beatriz vai ter que pagar alguma coisa para elas, então é isso que vocês vão descobrir, tá certo? Observa o seguinte, meninos. A Carolina comprou um sanduíche para ela e 3 sucos. A Ana comprou 2 sanduíches. Quer dizer, olha que legal. Quer dizer que a Beatriz vai comprar, né, um sanduíche da Ana e 2 sucos da Carolina, tá? Por que 2 sucos? Porque cada uma tá pagando um pouquinho, não é? Cada um comeu um sanduíche e um suco, então elas têm que dividir esse valor, certinho? Então, assim a gente descobre. A Beatriz tem que pagar um sanduíche para a Ana, quanto que vale um sanduíche, e ela tem que pagar 2 sucos para Carolina, tá? Porque a Carolina só toma um suco. Tranquilo, não é? Só essa fala minha já dá para responder aqui, ó, o que tá pedindo o exercício, certo? Próximo exercício, que é o número 6, ó, esse exercício aqui, ó, é o 5. Aí veio a impressão errada, tá? Esse daqui vai ser o 6. Eles colocaram 5 de novo, mas não tem problema. Meninos, esse daqui é só para comparar números decimais, tá? Nildo, Saulo, Meire e Leila mediram suas alturas na aula de educação física. Qual é a soma de altura dos 4 alunos? Aqui, vocês precisam observar uma coisa muito importante, tá? A cada 100 centímetros, nós temos 1 metro. Não é verdade? Isso quer dizer, meninos, ó, que se o Nildo tem 1,35 metros, ou seja, 1,35 centímetros, o Saulo aqui, ó, 142 centímetros é a mesma coisa que 1,42 metros. A Meire tem 1,30 metros, a Leila 133 centímetros ou 1,33 metros. Para vocês fazerem a soma, para vocês compararem essas medidas, tem que estar na mesma unidade de medida. Ou todos têm que estar em metros, ou todos têm que estar em centímetros, tá certo? Eu vou escrever a medida deles de centímetros também. Ó, se o Nildo tem 1,35 m, isso quer dizer que ele tem 135 centímetros. O Saulo já tá aqui, né, 142 centímetros. A Meire, se ela tem 1,30 m, ela tem 130 centímetros, certo? E a Leila já tá com 133 centímetros. Então, observa sempre unidade de medida, tá? Se vocês forem calcular, somar essas medidas em centímetros, todos têm que estar em centímetros. Se você for somar ela em metros, todos devem estar em metros, ok? Tranquilo, né? Aí a letra B aqui é para saber qual deles é mais alto e qual que é a sua altura em metros. Ó, nós vamos comparar aqui e ver quem é mais alto. Se formarmos casais aleatoriamente, qual casal terá a menor soma das suas alturas? Então, basta a gente fazer casal aqui, né?
Nildo com Meire e Saulo com Leila. Ou Nildo com Meire e Saulo com... Não, é o contrário, né? Nildo com Meire, Nildo com Leila e Saulo com Meire. Vocês entenderam, né? Basta a gente trocar esses casais aqui e ver qual deles terá a menor medida, tá certo? Meire comparou sua altura a Saulo e qual que é a diferença percebida? Então, basta a gente subtrair o menor menos o maior, ou o maior menos o menor, tá? Tranquilo isso aqui também. E qual é a diferença entre a altura dos meninos e das meninas? Meninos, nós vamos fazer menino maior menos menino menor. Meninas, menina maior menos menina menor, ok? Tranquilaço, né? Agora vamos na questão que eu disse que nós vamos estudar ela com calma, porque eu preciso lembrar alguns conceitos para vocês. Meninos, divisão de fração. Tá vendo que tem uma divisão de fração aqui, ó? Então, divisão de fração é muito fácil de fazer. Como que a gente faz divisão de fração? Anota essa minha fala no caderno de vocês. Eu vou fazer, inclusive, essa divisão de fração. 1/4 dividido por 1/2, tá certo? Divisão de fração, anota essa frase. Conserva-se a primeira fração. A primeira fração, nesse caso, é 1/4. Conserva-se a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 1/2. O que é o inverso? É colocar o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. Ou seja, essa fração é 1/2, nós vamos colocar 2/1. Ó, só trocamos ela de lugar. Então, vamos de novo. Conserva-se a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Conserva a primeira e troca a segunda de lugar, certo? Tranquilaço de fazer, né? Agora, como que a gente resolve essa multiplicação? Afinal de contas, essa divisão aqui virou uma multiplicação. Meninos, multiplicação de fração é facílimo. Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 1 é 4. Tá vendo? Simples, fácil e rápido, certinho? Agora, a próxima, ó, esse aqui a gente já tem, então, essa parcela aqui, né? Aí, a gente precisa lembrar quais são as ordens das operações que nós calculamos em uma expressão algébrica, em expressão numérica, tá? Primeiro, divisão e multiplicação, com potência, uma multiplicação também, depois soma e subtração. Então, nós vamos calcular isto daqui, ó, depois, tá certo? 0,5 vezes 1/4. Meninos, 0,5, vamos escrever em forma de fração. 0,5 não é a mesma coisa que a metade de 1? Como que a gente escreve a metade de 1? Meio. Então, 0,5... Ó, 0,5 é a mesma coisa que eu escrever meio, porque é a metade de 1, tá certo? Então, meio vezes 1/4, multiplicação de fração, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 4 é 8. Tranquilo, né? Vamos guardar nessas parcelas aí que já a gente... Ixi, vai dar. Que já a gente faz essa expressão bonitinha. Agora vamos potência. 1/3 elevado ao quadrado. Meninos, olha só. 1/3 elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui significa que nós estamos multiplicando esse número por ele mesmo 2 vezes. Não é multiplicar o número por 2, é repetir o número 2 vezes. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. Ó, nós estamos multiplicando por ele mesmo 2 vezes, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Se fosse 1/3 elevado ao cubo ou elevado a 3,
seria 1/3 3 vezes. 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos resolver 1/3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3. Multiplicação de fração, tranquilo, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Isso quer dizer que 1/3 ao quadrado é igual a 9, certinho? Aí, meninos, basta a gente colocar esses valores que nós achamos aqui. Então, ele quer saber quanto que vale essa expressão aqui, ó, m igual a 1/4 dividido por 1/2 menos 0,5 vezes 1/4 mais 1/3 ao quadrado. Meninos, perfeito, a gente já sabe tudo isso aqui, não é? Meio dividido, 1/4 dividido por 1/2, nós já achamos, ó, 2/4, não foi? Achamos 2/4. Menos, porque a operação de subtração, ela vem depois da divisão e multiplicação em potência, né? Meio vezes 1/4, nós também já achamos. Meio vezes 1/4 é 1/8. Então, este resultado aqui é 1/8. E mais, né? 1/3 ao quadrado vai ser 1/9. Ó, resolvemos aqui já, ó. 1/9, certo? Tranquilo, não é? Meninos, olha qual que é a operação que a gente tem que fazer agora. Fração de soma e subtração. Como que a gente soma e subtrai fração mesmo? Nós temos que colocar os denominadores iguais, não é? Então, nós temos que tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 9. Tranquilo, não é? Essa restinho da conta, esse restinho da operação, vocês vão fazer para mim e vai me falar aqui em cima, ó, qual é a resposta certa. É a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D. Certinho? Tranquilo de fazer agora, né? Tranquilo. Meninos, de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me avisem. Não deixa passar dúvida nesse conteúdo. Esse conteúdo é extremamente importante, tá? Se vocês tiverem dúvida em um exercício específico, me avisa, porque eu preparo um videozinho bem específico para aquela sua dúvida, tá bom? Não esqueça de me mandar foto das suas atividades para que eu possa corrigir. Talvez você ache que não tem nenhuma dúvida, mas quando eu estou corrigindo a sua atividade, eu percebo que você tem dúvida em alguma coisa, tá certo? Então, não deixa passar, não deixa de me enviar atividade. E além disso, só para não deixar passar aqui também, não esqueçam, meninos, que nós estamos fazendo o concurso Eu Faço Pet, tá? Então, mandem sua fotinha naquele lugar legal que vocês fazem atividade em casa, iluminado, de preferência com a camiseta da escola, tá? Quem ainda não participou, claro. Mandem aquela fotinha bem legal e com um texto do porquê que é importante fazer o PET, qual que tá sendo essa experiência para vocês, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, então me procura. Eu espero vocês me procurarem, tá? Se não, até a próxima semana. Mas eu espero vocês me procurarem, porque tem muito exercício aqui para fazer, tá bom? Então, até mais. Fiquem com Deus.